Então, para iniciar agora o período da manhã, vamos chamar o professor Fernando Versignac, que já deve estar aí a postos para a gente poder estar trabalhando junto com ele aí, tá bom? Bom dia, doutor Alexandre. Professor Fernando Versignac, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e parabéns aí pelo evento, pelo projeto. É muito bom, né? Acho que a ideia ela foi bem abrangente, né? Lógico que a gente não tem a intenção de esgotar conhecimento com essas 4 palestras, a gente tem muito mais dessa gestão da odontologia, além das planilhas, né? Tem muita história para contar ainda, né? Não, sem dúvida, vocês foram muito felizes com esse tema. Muito bom. Professor Fernando, fique à vontade para a sua palestra, tá bom? Ao final a gente volta para bater mais um papinho, tá bom? Tá ótimo, Sucesso. muito obrigado. Vou compartilhar uma tela aqui. Bom dia a todos. Então vamos lá, gente. Bom dia, queria agradecer aí primeiramente todo o time aí da TecDent, doutor Alexandre aí pelo convite. Todo o time foi muito feliz em falar, né, o tema, né, indo além das planilhas, né, obviamente que nós dentistas somos formados para sermos bons técnicos, né, e às vezes, muitas das vezes, e muitos colegas que eu converso durante minha jornada aí, às vezes nem planilhas têm, né, então, hoje não é mais possível a gente empreender, a gente ter um negócio, a gente ter uma empresa, sem que a gente tenha informação, né, então, a planilha, que seja um sistema de gestão, uma ferramenta para te ajudar hoje na era da inteligência artificial. Hoje, durante o dia de evento, vocês vão poder entender um pouquinho de tudo isso aí, né? Não, como o Alexandre falou, a gente não vai conseguir esgotar o tema, porque é inesgotável, a gente vive todo dia mudanças, né? E eu vou bater um papo aqui com vocês sobre um assunto que acho que os colegas precisam se preocupar, né? Eu falo de contabilidade, imposto de renda desde 2014, né? Eu sou dentista de formação. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a tela. Legal. Eu sou colega dentista de formação, atendi aí no Mocho até 2021, mais ou menos. Hoje eu me dedico 100% na área de gestão. Eu tenho um escritório de contabilidade e consultoria em gestão, né? Você vai montar um consultório, vai montar uma clínica, a HelpDoc, que é o meu escritório, a gente te ajuda em todo o planejamento, né? A escolha do modelo tributário, a pessoa física, a pessoa jurídica, a parte regulatória, a vigilância sanitária, as questões contratuais, contrato de prestação de serviço, termo de consentimento livre e esclarecido, planejamento financeiro, então tudo que gira em torno, né? E aí, trazendo aí o título do nosso evento aqui, indo além das planilhas, obviamente tem muita coisa além da planilha. Quando você, colega, decide empreender, montar um pequeno consultório, uma pequena empresa, você está correndo risco, né? Você está pondo o teu dinheiro em risco, né? Eu falo que hoje a odontologia é a melhor profissão do mundo, a gente vive o melhor momento da odontologia com previsibilidade nos tratamentos, a qualidade dos tratamentos, a gente tem muita ferramenta que pode ajudar no nosso dia a dia. Antigamente a gestão era feita num caderninho, né? O pessoal, os mais experientes aí anotavam as informações no caderninho, agenda também de papel, né? Às vezes eu me deparo com isso ainda, né, nos dias de hoje, mas hoje a gente tem muita ferramenta que vai otimizar o nosso tempo, né, otimizar o nosso dia a dia de clínica, que realmente o dia a dia do dentista é extremamente pesado, corrido, a gente fica focado muito no paciente, não que não tenha que ficar, mas a gente tem que cuidar muito para a gestão, né? E gestão nada mais é que você ter controle, né? Você ter informação, você poder tomar decisões a partir da orientação desses números, né? Eu falo sempre que a gente tem que ter 5 principais indicadores para começar a entender da gestão, né? Então, faturamento total, despesas totais, ticket médio, quanto em média cada paciente gasta com a gente, número de pacientes atendidos e quanto que está tendo de lucro, quanto está sobrando, né? Então, esses 5 indicadores é onde, nos meus processos de mentoria, eu começo a trabalhar e provocar o dentista a rastrear, a mapear. Porque cada um desses indicadores, depois a gente explode as informações e vê onde eu posso melhorar, né? Então, muito prazer, eu sou o Fernando, cirurgião dentista, empresário, palestrante desde 2014.
falando do imposto de renda, né? Então, em 2014, eu comecei a fazer a palestra de imposto de renda porque houve uma mudança, né? Antigamente, a gente chegava no final do ano, falava para o contador, esse ano eu recebi 100 mil, né? E ele fazia a declaração de imposto de renda normalmente, só que em 2014, a Receita Federal pediu para que a gente informasse a origem daquele dinheiro, né? Informando o CPF de cada paciente. Então, não bastava eu só colocar o quanto eu faturei aquele ano, eu tinha que informar a origem daquele dinheiro. E eu trago aqui para você, o pessoal deve estar estranhando, o T-Rex, né? Por que é o T-Rex? O T-Rex, quem não conhece, é o supercomputador da Receita Federal, né? Então, ele é um computador que fica na cidade de São Paulo, é uma mega estrutura, né? E ele tem a capacidade de cruzar todas as informações do contribuinte, da pessoa física, em tempo real, né? Para vocês terem uma ideia, as instituições bancárias, as instituições financeiras, eles têm que informar de forma recorrente a movimentação bancária do contribuinte, né? Então, esse supercomputador, do mesmo jeito que a gente usa a inteligência artificial, que hoje à tarde o Henrique vai bater um papo com vocês sobre isso, os órgãos fiscalizadores e regulatórios, eles também usam ferramentas para otimizar, para diminuir a quantidade de fraude, para diminuir a quantidade de sonegação de impostos, no caso do tema que a gente está falando aqui. Né? Então, só para vocês entenderem como é que funciona todo esse arcabouço. Né? Então, aqui eu brinco que a gente está sempre num grande Big Brother. Né? Então, por exemplo, você adquirir um imóvel, um apartamento, uma casa, um terreno, você vai registrar esse bem, esse patrimônio no cartório. O cartório ele tem uma declaração acessória que ele faz a informação para a Receita Federal. Né? Adquirir um automóvel, um carro, você também, o Detran, ele faz uma informação para a Receita Federal. Os bancos, a pessoa física, a movimentação acima de R$ 2.000 mensal, o banco é obrigado a informar a Receita Federal que aquele CPF fez aquela movimentação. E na pessoa jurídica, acima de 6 mil. Cartões de crédito, então, tudo que você movimenta com cartão de crédito, as imobiliárias, quem tem rendimento de aluguel, quem tem imóvel alugado, além de hospitais, clínicas, todos os pagamentos que a gente faz para plano de saúde, clínica, hospital, profissionais liberais também, eles também são informados para a Receita Federal e as empresas em geral. Então, a Receita Federal pega toda essa informação e aqui em cima, onde eu estou mostrando, tem pessoa física, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, é onde existe o cruzamento. Né? Então, o que você autodeclara, a sua autodeclaração, vai entrar em cruzamento com a que a Receita Federal já tem de informação e o T-Rex faz análise. Né? Ele vai identificar se existe alguma incompatibilidade, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho, a questão da evolução patrimonial inconsistente com o que você declara. Então, adquirir bens, movimentação bancária atípica, adquirir patrimônio e você declarar um valor de rendimento baixo, né? É muito comum, eu vejo alguns colegas que eles recebem, às vezes, em dinheiro de papel ainda que existe, né? Eles vão depositando em conta bancária, não emitem recibo, não justificam aquele rendimento, a origem, e tem dinheiro investido em corretoras de investimento, né? Então, esse tipo de cenário é muito preocupante, é o que a gente tem que ter esse entendimento, essa clareza, porque a gente está sendo fiscalizado, né? A Receita Federal tem toda a informação, então eles conseguem hoje de forma automática mandar uma notificação para você fazer a retificação, a correção da tua declaração de imposto de renda de acordo com o que você tem faturado. Né? Então, historicamente, nós dentistas ainda tinha aquela pergunta, do paciente é com recibo ou sem recibo, né? Então, hoje em dia, a gente tem que tomar um cuidado maior, porque tudo que tem lastro eletrônico, né, que entra no banco, que é o Pix que você recebe, que é a transferência bancária que você recebe, que é a maquininha de cartão que você instalou lá no teu consultório para ter aquele rendimento, tudo aquilo ele é rastreado. Né? Então, a gente tem que ter essa coerência, né, do teu estilo de vida com o que você declara de imposto de renda, para que você não seja vítima aí do T-Rex, onde ele vai fazer todo esse processo de cruzamento e disponibilizar para os órgãos
competentes para identificar algum tipo de incompatibilidade, né? Eu falo muito hoje, né, que a importância da área financeira dentro do consultório, dentro da empresa, né? Na verdade, a área financeira é o coração da empresa, né? E para você ter uma boa contabilidade, a sua gestão financeira tem que estar muito alinhada. Eu brinco sempre que o melhor amigo do homem de negócios é o contador, né? Porque o contador ele acompanha diariamente as mudanças na regra do jogo, nas leis trabalhistas, na lei tributária, na lei fiscal, e a gente está prestes aí ter uma reforma tributária e muita coisa vai mudar, né? Vai ter alguns impactos, a gente da contabilidade já está se preparando para isso, né? E você, o empresário, o contribuinte, também tem que se preparar. Então, eu provoco aqui muitos colegas a terem uma gestão financeira bem cuidadosa, né? Registrar todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, você justificar a origem desse dinheiro, né? Da onde veio esse dinheiro? Veio de um paciente, pessoa física, veio de um convênio, de uma operadora de plano de saúde, que é uma pessoa jurídica, como é que é tributado isso, o que eu tenho que pagar de imposto como pessoa física, como pessoa jurídica. Então, entender esse processo, né? E ter essa gestão financeira bem ajustada é muito importante. Eu recomendo hoje fortemente que todo mundo tenha um software de gestão, né, um RP que a gente fala. Né, e eu sou parceiro do Dental Office, eu uso o Dental Office, que é uma ferramenta que ajuda muito a gente a ter essa organização e ter esse controle. Né? Então, o paciente chegou no consultório, fiz o cadastro dele inicial, depois o Henrique vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, quando você coleta aquelas informações. Depois eu vou fazer o odontograma, né? Vou identificar os problemas, as necessidades que aquele paciente tem. Hoje, até no Dental Office, o periograma também, que é uma ferramenta muito bacana, que a gente consegue detalhar o estado de saúde bucal do nosso paciente. Depois eu vou fazer um plano de tratamento, né? E vou gerar um orçamento, uma conta corrente para esse paciente. Aí você vai acompanhando, o paciente vai pagar parcelado, vou acompanhando os pagamentos, ou dando baixo nos pagamentos. Hoje, com integração de máquina de cartão, também facilita muito esse controle, né? E aí eu vou ter também as minhas despesas, né? Onde eu apliquei aquele dinheiro, onde eu destinei aquele dinheiro. Né? Então, eu faço todo esse controle. Eu tenho, dentro hoje da gestão financeira, o tema, né, a ferramenta ou o conceito de fluxo de caixa é o mais importante. Hoje, o que quebra um consultório, o que quebra uma empresa, não é falta de lucro, mas sim falta de caixa. Muitas das vezes, nós dentistas fazemos vendas de tratamentos que eles são feitos de forma parcelada, né? Se a gente for ver o DRE no final do ano, teve lucro a empresa, porém, esse tratamento foi parcelado em 10, 15, 20 vezes, e aí o caixa vai sempre sendo comprometido. E quando você tem problema de caixa, pode ter certeza que alguma coisa está errada e você está correndo um sério risco de ter um problema maior e não conseguir resolver. Né? Então, a gente tem que ter uma consciência de origem, de onde veio o dinheiro e para onde eu apliquei. Né? Então, isso é o que a Receita Federal olha. Né? Se aonde você está aplicando esse dinheiro está de acordo com o que você está declarando de rendimento. Caso não haja essa consistência, você pode passar por um processo de fiscalização. Né? Então, só para vocês entenderem aqui, o Receita Saúde, que é o tema do nosso bate-papo hoje, é uma obrigação. A partir de 2025, já está disponível hoje no aplicativo da Receita Federal ou no portal ECAC, né, que você tem acesso ao Carnelian Web. Né? Então, a pessoa física, para quem não estou entendendo nada que o Fernando está falando, mas eu sou dentista, pessoa física, não tenho CNPJ. Aqui são as obrigações que você vai ter a partir de 2025. Então, você vai ter que emitir os seus recibos a partir da Receita Saúde, do Receita Saúde, via aplicativo ou via site. Para isso, você obrigatoriamente vai ter que ter aquela senhazinha lá do GovBR. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Depois, o recolhimento obrigatório do Carnê-Leão. O que é isso? Nada mais é que o recolhimento antecipado do teu imposto de renda. É muito comum os colegas deixarem para fazer a apuração do imposto a pagar só na época da declaração do ajuste anual, que é a partir do mês de março.
Só que você, pessoa física, você, profissional liberal, tem a obrigatoriedade de fazer o pagamento antecipado via Carnê-Leão, né? Além da escrituração do livro caixa. O que é escriturar livro caixa? É registrar todas as despesas relacionadas com a sua atividade profissional. Então, você tem que declarar os recibos, registrar os rendimentos, escriturar todas as despesas, água, luz, telefone, aluguel, dental, protético, taxa de prefeitura, taxa de vigilância sanitária, o que for, para você fazer a apuração correta do imposto. Aqui nessa questão do livro caixa é onde eu vejo a maior quantidade de problemas e principalmente o desperdício, né? Você pagando muito imposto por não saber usar o livro caixa de forma estratégica. Além do que, você tem que ter a contribuição ao INSS, é uma contribuição obrigatória, né? Não é uma. A partir do momento que você emite um recibo, você tem um rendimento, você está obrigado, você se torna um contribuinte previdenciário obrigatório. Então, você tem que recolher o INSS. É um outro tema que depois a gente pode até marcar um outro bate-papo para falar que essa questão previdenciária. E depois declarar o imposto de renda. Então, essas são as obrigações que a pessoa física, o dentista profissional liberal tem que cumprir, né, para que você fique sem nenhum tipo de problema. Né? Só para vocês entenderem como que é calculado o imposto da pessoa física, a gente pega todos os recebimentos do mês. Então, por exemplo, no mês de novembro, eu tive um rendimento de R$ 20.000. E eu gastei para trabalhar naquele mês R$ 10.000. Então, eu vou pegar os 20 mil, menos os 10 mil, eu vou achar uma base de cálculo. Né? Essa base de cálculo, no caso do exemplo que eu estou dando, 10 mil, eu vou lá naquela tabela progressiva do imposto de renda, que é a tabela daquela que vai de 7,5% a 27,5% do imposto, eu vou ver em qual faixa eu me encontro, vou fazer o cálculo para eu chegar no valor do imposto a pagar, da DARF, né, a famosa DARF. Né? Então, quando você paga a primeira DARF, você vai entender o quanto é doído, o quanto é trabalhoso hoje em empreender no Brasil. Né? Então, hoje, comumente, é muito comum a gente fazer a emissão dos recibos de uma forma, eu pego o recibo lá na papelaria, eu faço a emissão, eu preencho a mão, entrego para o paciente, ou eu faço no meu sistema de gestão, no computador, no Word, de alguma forma eu faço a emissão de recibo. Né? Então, aqui um exemplo que eu uso diretamente do Dental Office, a gente faz emissão de recibo direto, então eu cadastrei o paciente, fiz as parcelas, eu fiz o valor que ele tem a pagar, eu vou fazer a geração desse recibo. Né? Então, eu vou enviar esse recibo para o paciente. Até aí, tudo bem. Só que, a partir de 2025, a gente vai precisar fazer a conversão desse recibo em recibo digital. Eu posso continuar fazendo emissão desse recibo tranquilamente pelo meu sistema de gestão, só que eu vou ter que pegar depois todos esses recibos, entrar no site da Receita Federal e fazer a conversão, né, transformar em recibo digital, né, em recibo via Receita Saúde, para o meu paciente já receber. O principal motivo da Receita Federal criar o Receita Saúde é justamente para diminuir a quantidade de malha fina. Né? Porque quando o teu paciente declara imposto de renda, o nosso recibo de dentistas, de médicos, de profissionais de saúde, ele tem um valor muito grande para o paciente, porque ele consegue reduzir o imposto a pagar. Em alguns casos, tem até restituição. Então, o nosso recibo é muito valioso e é o que mais fica preso em malha fina. Né? Então, o recibo que você emite para o teu paciente é o que gera mais, demanda mais energia da Receita Federal para fiscalizar, para verificar a veracidade, para verificar se realmente é um recibo verdadeiro, né? E aí, por isso, eles criaram o Receita Saúde, que a partir de 2025 vai ser obrigatório, para reduzir ao máximo essa quantidade de recibos falsos médicos. Tem muito recibo falso médico ainda, então eles querem diminuir a quantidade de malha fina também. Né? E a emissão do recibo, do Receita Saúde, a partir de janeiro de 2025, ele vai ser feito a partir do portal ECAC. Né? Então, o portal ECAC, você vai entrar
lá na senha no Google, portal ECAC, Receita Federal. Você vai acessar essa plataforma ou com a senha GovBR ou com um certificado digital também, é a forma de você acessar, e vai ter essa telinha aqui. Do meu lado esquerdo aqui tem lá o meu imposto de renda. Então é lá que você vai entrar no meu imposto de renda e você vai aparecer aqui a opção de acessar o Carnê-Leão, né? O Carnê-Leão Web, que é a ferramenta também que a Receita disponibilizou. Quando eu comecei a falar de imposto de renda em 2014, o Carnê-Leão ele era um sistema offline, ele era instalado no computador. A gente entrava no site, fazia o download e instalava o sistema dentro do computador. Então ele ficava offline. Agora, 2021, se eu não me engano, a Receita Federal tirou o Carnê-Leão offline e criou o Carnê-Leão Web. Né? Então, notem que a evolução, né, da tecnologia, né? Então, hoje, é meio que em tempo real, a Receita Federal acompanha os lançamentos que estão sendo feitos via Carnê-Leão Web, então não tem mais o offline. Então, aqui a gente, nesse serviço da Receita Federal, a gente vai acessar o Carnê-Leão Web. E é essa cara aqui do Carnê-Leão Web, para quem nunca viu. Né? Então, do lado aqui esquerdo tem rendimentos, pagamentos, o demonstrativo, que é esse aqui de apuração, o plano de contas, a escrituração do livro caixa, e depois demais itens. Né? Então, só para vocês entenderem, em rendimentos vai aparecer, quando eu lançar todos os meus recibos, vai aparecer aqui o valor que eu tive naquele mês. Né? E aí eu vou colocar embaixo aqui as despesas do livro caixa, e o próprio sistema automaticamente vai fazer o cálculo do imposto. Né? E aí vai aparecer embaixo a imagem de uma máquina, de uma impressora para você imprimir a tua DARF e fazer o pagamento. A grande vantagem de quem faz o Carnê-Leão Web, e eu recomendo, não só por questões obrigatórias, mas também por questão de otimizar o teu dia a dia aí, contábil, tributário, financeiro, é que quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, né, você vai fazer a declaração de imposto de renda pré-preenchida, ele já puxa todas essas informações. Então você não tem que ficar fazendo o lançamento de CPF por CPF, um por um, dos 12 meses. Né? Então você consegue puxar toda a informação, só fazer pequenos ajustes, né, para entregar a declaração definitiva para análise. Então fica muito mais fácil, você otimiza a tua gestão financeira, a tua gestão contábil, a sua declaração de imposto de renda. Né? Eu faço um convite aqui a todo mundo, todos deveriam aprender a fazer a sua própria declaração de imposto de renda. Né? Você tem a noção, né, de que você que está vivendo, você que sabe onde você pôs o dinheiro, onde você não colocou, quanto você ganhou, e você ter esse controle. Né? Você pode pedir, obviamente, ajuda para um contador, né, uma primeira declaração, para ele te orientar, uma consultoria, e depois você começa a você mesmo fazer a sua própria declaração. É o que eu sempre recomendo. E só para vocês também entenderem, com a declaração pré-preenchida nos 2 últimos anos, no escritório a gente fez muitas declarações, e aí quando a gente puxa a declaração pré-preenchida, eu vou chutar aí perto de 80% das informações bancárias e de pagamentos a planos de saúde ou médicos já vem, o sistema já tem essa informação. Né? Então, quer dizer, a gente não tem como não lançar uma informação porque o sistema já está falando que você tem aquela despesa lá cadastrada. Né? Então, só para vocês entenderem, vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais fazer declaração de imposto de renda, né? Vai vir meio que 100% pré-preenchido, né? De acordo com as nossas movimentações e nosso estilo de vida de relação com instituições em geral. Né? Então, o CPF na nota que a gente pede, o PIX que a gente recebe, tudo isso já vai ser feito de forma automática e vai ter lá o desconto em fonte, né? Então a gente não vai ter que pagar a DARF já vai ser descontado. Isso é o que eu vislumbro aí no intervalo de tempo aí, não tão muito distante, né, mas um intervalo de tempo bem breve. Eu entrei aí nessa tela, eu fui em rendimentos, e aí agora, tá vendo aqui onde essas setas estão apontando? Né, eles estão apontando o Receita Saúde. Né, o Receita Saúde é o botão que apareceu novo aí no Carnê-Leão Web, que você vai selecionar esse botão para você fazer
a emissão do teu recibo. Então, essa é uma tela do site oficial. O aplicativo também, por celular, é bem fácil, né? Quem quiser, quem preferir fazer pelo aplicativo de celular ou de iPad também é bacana. Eu sugiro fazer via computador, porque você tem uma quantidade de informações maiores, né? Então você consegue trabalhar melhor, né? Você vai lançar suas despesas, você vai escriturar o seu livro caixa, vai conseguir fazer a gestão das DARFs para você fazer o pagamento, né? Então, a partir de 2025, janeiro, a gente tem essa obrigatoriedade aqui da emissão do Receita Saúde, né? Como eu falei para vocês, é mais uma forma que a Receita Federal vai fiscalizar toda a nossa movimentação bancária, porque só para vocês entenderem, né, quando até já uma dica aqui para vocês, ainda eu vejo muitos colegas que têm uma conta bancária para tudo, né? Então tem uma conta bancária lá no banco tradicional aí que mistura dental, protético, shopping center, restaurante, escola de filho, viagem, tudo misturado, né? O que eu recomendo é que vocês tenham uma conta bancária, né, exclusiva para a tua atividade profissional. Hoje a gente tem banco digital aí que você não paga nenhum tipo de tarifa e pode ter essa conta bancária. Então eu recomendo que você tenha uma conta bancária só para o teu consultório. E todos os pacientes vão pagar só nessa conta bancária, né? E quando esses valores entram nessa conta bancária, você tem que ter o recibo respectivo àquele valor, né? Isso a gente chama, na área de contabilidade, de conciliação bancária. Então, entrou o dinheiro na minha conta, tem o recibo referente a esse dinheiro que entrou. Saiu o dinheiro da minha conta para eu pagar uma dental, para eu pagar um protético, para eu pagar uma despesa operacional, eu tenho que também pedir aquele recibo. Por quê? Aquele recibo é o que eu vou colocar no meu livro caixa, o que eu vou escriturar no meu livro caixa, para eu pagar menos imposto, tá? Então, tem muitos colegas ainda que desconhecem essa possibilidade, né, da gente fazer os abatimentos dentro do livro caixa para pagar sempre menos imposto. Aí eu já trago aqui um outro assunto. O carnê leão ele é obrigatório para ser feito mensalmente, né? Você não pode deixar para fazer tudo no ajuste anual, né? Ainda não tem uma fiscalização assim pesada, né, em relação ao questionamento por que você, profissional liberal, que teve rendimento ao longo do ano, não recolheu o carnê leão, né? E aí tem escrito até nos manuais da Receita Federal que isso é passível de multa de até 50% do valor do imposto devido, do que deveria ser pago. Então, se começarem a ter esse tipo de, de fiscalização, né, aí vai ter muita multa aí para se pagar, e as multas são pesadas, tá? Então, o carnê-leão é uma obrigação do contribuinte que recebe renda de outra pessoa física, tá? Então, se você tem aluguel, pensão ou prestação de serviço, e o cálculo é feito na base da tabela progressiva, né? A gente teve um aumento na primeira faixa de isenção, mas é usada aquela tabelinha dos 27,5% de imposto, né? E para que, só para vocês entenderem, a gente paga até 27,5% de imposto, e quando você joga o livro caixa, despesa do livro caixa, esses 27,5% ele vai diluindo, ele vai decrescendo, né? Então tem até algumas ferramentas que a gente usa para fazer a simulação de quanto de alíquota efetiva de imposto de renda a gente está pagando, para que a gente tenha essa noção. Eu sempre oriento aí, você que é pessoa física, acompanhar essa alíquota efetiva, ficando aí entre 8% a 10% de alíquota efetiva, tendo despesa do consultório, pode trabalhar muito bem na pessoa física. Se você começar a ver que a tua alíquota efetiva passou de 10%, 12%, 15% de imposto como pessoa física, aí é o momento de você buscar uma contabilidade, buscar uma consultoria, buscar a HelpDoc para te orientar, ó, a pessoa jurídica agora vai ser a tua melhor opção. Hoje tem alguns casos de alguns clientes que a gente trabalha tanto física quanto jurídica, né, para fazer o equilíbrio dos rendimentos e ficar em tabelas, em alíquotas assim, sustentáveis, né? Porque a gente tem muito que ter um pensamento estratégico. Às vezes eu pego empresas, consultórios para fazer uma orientação, um planejamento, e a lucratividade da clínica é menor do que a alíquota de imposto. Então, ele está tendo de lucro 10% de lucro sobre o tratamento que ele vende,
só que ele paga 15 de imposto, né? Então não faz sentido, né? Então até a precificação do teu trabalho, do teu tratamento, tem que ser pensada, tem que ser estratégica, né? Porque não basta você, o meu vizinho, meu colega cobra R$ 300 uma restauração, eu vou cobrar também. Só que qual que é o custo, né? Qual que é a margem de contribuição que aquela restauração traz para o teu vizinho e traz para você? Né? Margem de contribuição é o preço de venda menos os custos variáveis, é quanto sobra. Né? Então, quanto está sobrando para você? Né? Às vezes a conta não fecha, às vezes está sobrando pouco, então você tem que ajustar o teu preço de venda, né? Ou aumentar o teu preço de venda, ou reduzir o teu custo operacional. Então, é esse tipo de parafusinho que a gente vai apertando aí no processo de consultoria para orientar o colega a ajustar isso, a não perder dinheiro, a minimizar o risco de ter um problema de caixa, como eu falei no início, né, o que quebra uma empresa não é falta de lucro, mas sim falta de caixa. Tá? Então é importante que vocês tenham esse entendimento, né? A precificação ela é estratégica também, a gente tem que considerar despesa fixa, despesa variável, custo tributário, custo com mão de obra, custo com tarifas de máquina de cartão, e tem que ter a linha do lucro, né? Tem que ter lucro, senão não faz sentido você trabalhar. Às vezes eu vejo muitos colegas que eu brinco, né, que está correndo atrás do rabo, porque não está sobrando, né, não está tendo resultado financeiro no final do mês. Né? E o Carnê-Leão, como eu antecipei para vocês, quando a gente faz todos os lançamentos, né, todos os rendimentos, todas as despesas de lucro caixa, né? Aqui nesse exemplo dessa minha tela, ele me mostra aqui uma base de cálculo, que é a diferença entre o que eu ganhei e o que eu gastei, e ele me mostra aqui o valor de imposto devido de R$ 197. E aí tem a impressorazinha aqui que a gente vai fazer o print da tela da DARF para eu fazer o pagamento. Então, no exemplo aqui, eu trabalhei o mês de fevereiro, né? Apurei o imposto, vou gerar a DARF. Essa DARF tem vencimento no último dia útil do mês de março, né? Então eu tenho 30 dias para fazer o pagamento. Né? Então eu vou conseguir ter um intervalo aí, uma gordura aí de um mês para fazer o pagamento desse imposto. Então eu trabalho um mês, apuro, no outro mês eu pago a dia do imposto. Um ponto importante que eu trago aqui também em relação ao Receita Saúde, né? A gente não vai conseguir emitir recibos retroativos, né? A gente tem até 60 dias para emitir esses recibos, né? Porque acontece muito, por exemplo, o paciente fez o tratamento com você, e aí você não emitiu o recibo, e aí vem o paciente lá em outro momento, depois de 4 ou 5 meses, doutor, eu preciso do recibo aqui para declarar no meu imposto de renda, né? Então, você não vai conseguir emitir esse recibo na data retroativa. Né? Quando era manual, a gente conseguia e lançava no sistema, ok, resolveu o problema. Agora, com Receita Saúde, o lançamento retroativo vai ser limitado. Né? Tem um prazo limite para fazer esses lançamentos, né? E a gente não vai conseguir fazer lançamentos antigos. Então, mais uma dica que eu dou aqui não espere o teu paciente pedir o recibo, né? Já faça a emissão do recibo, né? Independente se ele vai declarar para o imposto de renda ou não, a Receita não quer que o paciente declare, mas quer que você declare, né? Porque você vai pagar imposto sobre aquele rendimento e o paciente não. Só que agora, com o cruzamento das informações, todo mundo vai apresentar, tá? Então, você vai emitir o Receita Saúde, vai aparecer que você recebeu e vai aparecer que o paciente pagou aquele valor também, né? Então, o cruzamento aí vai ser muito mais fácil por parte da Receita Federal, minimizando aí qualquer tipo de malha-fina. Tá? Então, é um ponto de atenção que eu quero trazer aqui para vocês. Então, só para a gente fazer um resumo aqui, né? Então, a partir de 2025, obrigatoriedade de emitir todos os recibos via Receita Saúde, ou aplicativo ou site, e também começarem a fazer aí o Carnê-Leão Web. Você vai apurar todas as suas despesas do consultório, vai calcular o imposto, pagar o imposto mensalmente. Quando chegar na época da declaração de imposto de renda, está pronto, não tem nenhum tipo de problema, entregou. Então, isso otimiza muito. Eu falo que a gente tem que ter na empresa processos, né, as tarefas. Então, você coloca no seu processo hoje a emissão de recibos via aplicativo para também facilitar. É só para a gente ir entrando aí numa reta final, trazer aqui para vocês também um conceito, né, de despesas dedutíveis, que é uma dúvida assim, muito recorrente que o colega tem. Né?
Ah, Fernando, eu posso jogar tal coisa como despesa no consultório? Ah, Fernando, eu posso usar tal coisa? Então, o conceito, né, para o que a Receita Federal entende, é o quê? O que é despesa dedutível? É aquela que ela é indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Traduzindo, tudo que eu preciso no consultório para trabalhar, eu posso jogar para abatimento. Né? Então, tudo que eu preciso para a minha profissão. Né? Então, o aluguel, a funcionária, a resina, o material odontológico, o laboratório de prótese, a faxineira, a agência de marketing, o anúncio em tráfego pago que eu faço, curso de aperfeiçoamento que eu faço. Uma das coisas que não é permitido, por exemplo, a aquisição de equipamento. Eu comprei um tomógrafo, eu comprei uma cadeira, eu comprei um equipamento, eu posso no futuro vender esse equipamento, ele não é o raio-x, ele não é dedutível. Porém, a manutenção dele sim. Quebrou minha cadeira, o técnico da cadeira, ele vai lá consertar, ele pode me dar um recibo, e esse recibo eu posso escriturar em livro caixa e usar para o meu benefício. Ar-condicionado, manutenção do ar-condicionado, limpeza da caixa d'água, tudo que a vigilância sanitária exige, taxas municipais, o sistema de gestão, o serviço contábil, tudo que você precisa para trabalhar, você pode registrar no livro caixa. Só que eu também recomendo uma outra informação. Tem muita gente que joga 100% das despesas para declarar, só que não declara 100% dos rendimentos. Né? Então, tomem cuidado em relação a isso. Tenham coerência sobre esses assuntos aí. Né? Então, todas essas despesas aqui vocês podem usar como benefício, né, para pagar menos imposto. Vai o dentista que presta serviço para mim na minha clínica. Eu faço a parte de clínica geral, mas eu chamo um endodontista para fazer um tratamento de canal, eu chamo um implantodontista para instalar um implante. Eu posso colocar o que eu pago para esse profissional no meu livro caixa? Sim, pode colocar sim, desde que haja formalizado um contrato de parceria comercial, de prestação de serviço odontológico, e esse colega te emita um recibo. Né? Então, o colega vai emitir um recibo, esse recibo você pode incluir no seu livro caixa, registrar essa informação. Né? Então, aproveitem essa oportunidade aí para pagar menos imposto. Fiz tudo certinho ao longo do ano, emiti Receita Saúde, fiz o Carnê-Leão, escriturei o livro caixa, encerrei o meu ano em 31 de dezembro de 2024. Pronto, minha declaração de imposto de renda está 90% pronta. Né? Eu vou lá com o meu contador, eu vou lá porque eu mesmo vou fazer minha declaração de imposto de renda, né? Eu vou baixar o programa, vou fazer a pré-preenchida, ela vai preencher todas as informações da minha vida profissional. Então, tudo relacionado à minha profissão está lá devidamente registrado, né? Só que eu tenho outras despesas também que eu posso incluir para ver se eu vou pagar menos imposto, se eu vou restituir. A maioria dos colegas que fazem Carnê-Leão, eles têm restituição, eles recebem dinheiro de volta na época do ajuste anual. Por quê? Eles vão incluir o plano de saúde, despesas com médicos, com clínicas, com laboratórios. Às vezes você tem dependentes que estão na escola, né, faculdade que você paga. Para quem tem previdência privada do tipo PGBL também, você pode ter esse abatimento. Né? Então, muitas das vezes você vai ter uma restituição, você vai receber o teu dinheiro de volta, você pagou a mais e o governo te devolve por conta dessas despesas maiores aí. Né? Então, fechando aqui, né, essa minha apresentação, uma breve apresentação aí, só para provocar vocês na necessidade em se informarem em relação ao assunto, né, buscarem ajuda, buscarem consultorias, buscarem contadores para poder ajudar vocês a melhorar essa gestão, tornar ela cada vez mais eficiente e principalmente minimizar o risco de ter problemas, né? Então, minimizar o risco de uma fiscalização, minimizar o risco de ter que pagar multa, minimizar o risco de ter um problema maior com os órgãos reguladores, né? Não sei se vocês sabem, né? O leão é o símbolo da Receita Federal, né? No ano de 1979, a Receita Federal pediu para agências de marketing ajudarem nessa escolha do personagem, né? A gente tem o T-Rex e tem o leão, né? O leão
desde 1979, porque eles têm um conceito que eles falam que o leão é manso, mas não é bobo, né? Então, quando ele vê alguma coisa que está errada, ele ataca, e quando ele ataca, ele vai fazer um estrago muito grande. E é mais ou menos isso que acontece com a Receita Federal. Já tive casos de clientes aí que receberam cobranças de 100 mil, 150 mil, por descuidos em relação à previdência, em relação à declaração de imposto de renda. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né? Entender, né? Óbvio, eu estudei para ser dentista, ok, eu também, mas a gente não pode ficar só olhando para dentro da boca dos nossos pacientes, né? A gente tem que olhar todo ao nosso entorno, né? E além das planilhas, né? Como o próprio nome do nosso evento aqui diz, né? Não é só olhar para a parte clínica, a gente tem que olhar as planilhas e ir além, não adianta só as planilhas também. Né? Então, eu quero deixar aqui os meus contatos, né? Eu sou um dos sócios fundadores aí da HelpDoc Consultoria. A gente atende todo o Brasil em relação aos serviços contábeis, né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica, consultoria. Fernando, quero abrir um consultório, o que é melhor, planejamento estratégico, definição de público-alvo, definição de área comercial, então tudo que envolve, né, tudo que a gente não aprendeu na faculdade, né, e eu, por ser dentista, tenho propriedade para falar sobre isso, né, eu já tive clínica até 2021 e eu sei o quanto é desafiador. Para eu que conheço a gestão, eu sei fazer gestão, é desafiador, imagine para quem não sabe nada, né? Então, a gente cuida de toda essa parte burocrática, né? Por exemplo, a questão de funcionários. Recentemente, esse ano, tornou-se obrigatório que você, quando vai contratar uma funcionária, tem que ter os laudos de medicina do trabalho. Para quê? Para também rastrear essas questões de pagamento de insalubridade, recolhimento de contribuição previdenciária, os pedidos de aposentadoria. Então, está tudo cada vez mais centralizado, fiscalizado. Então, a gente tem que tomar um cuidado aí bem grande, né? Quando a gente toma a decisão em empreender, a gente tem que entender sobre os riscos, né? E eu falo sempre, apesar dos riscos de empreender, é a melhor saída que a gente tem hoje, né? A gente ter uma empresa que ela possa nos trazer prosperidade, que ela possa nos trazer resultados, conforto, satisfação, e a gente tem que ter paciência, né? Às vezes eu vejo os colegas que me procuram meio que desesperados. Fernando, não está dando certo, não estou conseguindo vender. Calma, hoje o mercado está com muita competição, né? Então a gente tem que entender qual que é o teu nicho, o que você entrega, de que forma que você entrega. Hoje a gente tem ferramentas de comunicação, né? Então a gente tem que olhar muito para isso, né? A comunicação está muito atrelada ao nosso trabalho, ao nosso serviço. Né? Então o convite que eu faço a vocês é exatamente esse. Saia um pouco do mocho, comece a entender de gestão, comece a entender de pessoas, né, de marketing, de um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de direito, um pouquinho de vendas, né, um pouquinho de gerenciamento de equipe, de processos, porque é isso que isso que vai determinar o teu sucesso, o resultado que você tanto espera alcançar. Né? Quero fazer aqui o agradecimento ao doutor Alexandre pelo convite, mais uma vez em poder colaborar e contribuir com um pouquinho aí do nosso assunto, né? Agradecer também o Vitor, um grande amigo, um grande parceiro aí, que também faz parte do time aí da TecDent, né? E contem sempre comigo para ajudar a levar informação, a levar conhecimento aí aos colegas, para que eles tenham sempre excelência na entrega, né? A gente vive hoje o melhor momento da odontologia, né? A gente está no momento da odontologia digital, a gente tem muita previsibilidade, muita ferramenta, e o Brasil é um país que também tem muita oportunidade, é um país onde a gente tem tantos desdentados, tantas pessoas que precisam dos nossos tratamentos, a gente tem que alinhar isso daí. Né? Então, agradeço mais uma vez e espero que vocês continuem aí assistindo a palestra dos nossos colegas, doutor Maurício Querido, doutor o Henrique Buarque e o Sérgio também vão contribuir aí muito com o teu processo de crescimento. Doutor Alexandre, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo evento, espero que todos os anos tenham esses eventos para a gente levar cada vez mais
informações aos nossos colegas aí. Fernando, muito obrigado. Excelente palestra, uma ilustração perfeita aí do que a gente está tendo, né, dessas novidades, né, que a gente vai ter aí para o ano que vem, né, com certeza tem muita adequação a ser feita, né, porque a parte gerencial, a parte empresarial, é o que você vinha falando, nós não fomos formados para ser empresários, né, a gente foi formado para ser clínico, né, para ser dentista de mocho, e isso aí hoje traz uma consequência muito grande para a gente, né, muito ruim, porque agora a gente tem toda essa situação para ser feita e a gente não foi formado nisso, né? Então, mas as empresas como a sua, com certeza, vão dar consultorias e apoio muito grande aí nessa transição para essa nova fase que envolve aí o Receita Saúde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, sempre está com a gente, vira e mexe a gente está conversando, dessa vez, felizmente, deu certo essa palestra ao vivo. Muito obrigado, Fernando. Um excelente final de semana. Tá bom? Obrigado. Até logo. Fique com Deus. Até mais. Sono, né? A odontologia do sono, ela trabalha muito. Nós pegamos um rebordo preservado. Eu conferi esse caso. Então, nesse corte axial... E como especificar um procedimento odontológico? Oi, dentista, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa rápida e importante. Você já ouviu falar na modalidade de área de incapacidade temporária no seguro de vida? Isso existe. Para que ele serve? Se você ficar por um tempo parado porque quebrou uma perna, machucou um braço, ficou doente, esse seguro vai amparar as suas diárias por esses dias parados. Olha que interessante. Eu sou o Edson da Cone Leste Corretora de Seguros. Um abraço. Não precisa ir para outras cidades, outros estados, porque aqui em Volta Redonda nós temos um ensino de qualidade com professores especialistas, mestres e doutores aqui no Brasil e até no exterior. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out. In the silence, cry. On the side where the lights out. Know that you feel it, know that you feel it, Fuck you in my heart and head. Falling out of love again. Rolling on my blood in bed. A tecnologia vem mudando o mundo da odontologia. E agora o Dental Office eleva isso para um novo patamar.
Sendo a primeira empresa de software no Brasil a oferecer um assistente digital que não só agiliza o processo de diagnóstico, mas também aumenta a precisão e eficiência do seu trabalho. Você vai ter acesso a uma ferramenta que analisa dados de forma inteligente, ajudando na identificação precoce de problemas e sugerindo abordagens de tratamentos personalizados. E tudo isso integrado ao prontuário do Dental Office. Dê agora mesmo o próximo passo rumo ao futuro da odontologia. Olá, colega dentista! Venha se inscrever e participar do ProEduc Odonto, o programa de educação continuada da TecDent Cursos. Com o ProEduc Odonto, você vai ter acesso de forma facilitada a conteúdos e conhecimentos tanto por meio online quanto por cursos presenciais. Dessa forma, a ProEduc Odonto vai permitir que a aquisição de informações se torne um hábito cotidiano. Condição esta que é de fundamental importância para um ascendente progresso profissional. Como estudar ou absorver conhecimentos de vez em quando não é suficiente. Torna-se imprescindível a constante aquisição de conteúdos. Afinal, a evolução da ciência e tecnologia odontológica não para e vem acontecendo de forma cada vez mais rápida. Então, o ProEduc Odonto está aqui para te estimular e auxiliar na tarefa de tornar possível acompanhar toda essa evolução em tempo real. As datas dos cursos presenciais vão estar sempre apresentadas em nossas redes sociais e site. Venha participar conosco do ProEduc Odonto e garanta um crescente sucesso na sua carreira profissional.